Bibo Nunes Show, sempre num patrocínio de Zafari. Economizar é comprar bem. Começamos agora. Vivar Sleep Center. Quem dorme melhor, vive muito melhor. Vá a uma loja da Vivar Sleep Center. Escolha um colchão adequado à sua altura, ao seu peso, ao seu estilo de vida. E você vai descobrir que quem dorme melhor, vive muito melhor. Converse com meu amigo Bruno Dias, o homem dos colchões. Escolha um colchão lá na Vivar. Black Friday da Vivar. Lá Black Friday não é Black Fraud, certo? Lá Black Friday é verdadeira. Na Vivar Sleep Center, eles não baixaram os preços do colchão para depois darem um desconto. Não aumentaram o preço do colchão para depois darem um desconto. Não, lá é Black Friday mesmo, certo? Vivar Sleep Center e previdência privada é GBUX. Bibo Nunes Show. Hoje com Luciano Medina, que sou eu. Bibo Nunes manda um beijo de sucesso para todos vocês. E hoje vamos homenagear a cidade de Santa Maria, onde nossa audiência é mega bombástica. E Bibo Nunes Show, que está hoje com Luciano Medina, porque Bibo é eleito deputado federal e está neste momento em Brasília, né, trabalhando, cumprindo o seu dever cívico como candidato eleito a deputado federal. E os nossos convidados de hoje, olha aqui, o empreendedor social Paulo Girardi. Daqui um pouco, Paulo Girardi vai conversar com a gente sobre o Natal Solidário. A cientista política Fernanda Bart, com as suas opiniões contundentes, vai analisar um pouco essa renovação do parlamento. A Cindy Oliveira, professora de educação física e fisioculturista, que vai falar um pouquinho sobre os cuidados com a saúde. Você pode procurar a academia não só por causa da estética, mas também e principalmente por causa da sua saúde. E o presidente do Centro Acadêmico André da Rocha, o Luigi Bertaco, que vai falar um pouquinho dos 100 anos do Centro Acadêmico André da Rocha, que é o centro acadêmico da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, grande referência na ciência jurídica gaúcha e nacional, e pelo qual já passaram muitas personalidades importantes da política e do direito brasileiro e gaúcho. E vamos começar aqui com Paulo Girardi. Sim, senhor. Boa noite, que satisfação, Paulo. Muito boa noite. Ele está contigo aqui. Opa. Vem cá, você trouxe aqui o saco do Papai Noel? O saco do Papai Noel só está meio vazio, o saco do Papai Noel, né? O Papai Noel está vazio. Meu Deus do céu. É verdade. Paulo, há quantos anos tu já fazes o Natal Solidário? É um evento consagrado, né? É, tem bastante tempo. A gente não faz sozinho, né? Sim. Mas há em torno de 15 anos a gente vem fazendo. 15 anos de Natal Solidário? Já há 15 anos. Puxa vida. E nesses 15 anos de Natal Solidário, qual é a diferença deste Natal em relação aos outros? A dificuldade financeira das pessoas que têm dificultado a doação de novos brinquedos para poder fazer as entregas em dezembro. Pegou muito, né? E vem diminuindo, sabe, Mediana? De uns 3 anos, 4 anos para cá, vem diminuindo ano a ano essa doação. Os donativos têm sido menores. Isso é muito triste, não é? De que o Natal é um momento assim de confraternização, de aproximação das pessoas, que esse momento também se ressinta de toda essa confusão que está acontecendo no Brasil, né? A gente vê que o presente ele não é aquilo que vai mudar a vida da criança, mas é uma expectativa que a gente renova neles. Então, a gente tenta dar uma alegria nesse momento. Não muda a vida da criança, mas é uma expectativa que se renova neles. Veja a frase do Paulo Girardi. Eu te confesso que eu me arrepio. É uma coisa que não tem um tsunami de emoções, a gente fica muito feliz de fazer isso. O ganho é absurdo. Cada sorriso, cada abraço que a gente dá, que recebe, isso não tem preço. E me diz uma coisa, são quantas crianças atendidas por Natal Solidário? Vinham sendo em torno de 10 mil. Vinham sendo em torno de 10 mil Ano passado, crianças? Então reduziu, ficou em torno de umas 6 mil. Gigantinho cheio de crianças? Eu acho que é. Nossa, mãe! Em torno de 6 mil, e a gente está com bastante dificuldade esse ano também. Normalmente a gente não aceita brinquedos usados, mas tem aceitado brinquedos usados desde que em excelente estado para poder viabilizar. Certo. Então, mesmo alguns pontos que eram tradicionais de coleta, está tendo dificuldade. Então, a gente vê que Quais parece uma resistência. De coleta? Por exemplo, no prédio da Receita Federal, era um que a gente tinha. Tinha vários estabelecimentos que chegaram por algum tempo disponibilizar, e a gente sentiu uma dificuldade, né, de conseguir novamente espaço. Então, está reduzido, inclusive, espaço de coleta, imagina. É meio estranho, mas não é problema. Eu não me incomodo, eu acho que nada é problema. Vocês são resistentes. A gente faz o que pode, o que está ao nosso alcance. A gente não tem como obrigar ninguém a ser solidário. Eu tinha muito tempo atrás, eu pedi, me ajude. Não faço mais isso.
Está aqui a ação. Se você quer ajudar, você faz. Tem que ser o teu coração. Ninguém pode te obrigar, me dá R$10, me dá um brinquedo. Não. A gente tem muita tendência de perguntar, mas qual é a vantagem que eu tenho em ajudar? Isso é uma pergunta estúpida, no mínimo, né? Eu não acho cabimento da pergunta, não tem né? cabimento Mas, isso, enfim, não é vantagem em ajudar. Ajudar é um ato humanitário. E eu acho que nós estamos carentes, neste momento, justamente de atos humanitários. O sorriso, o abraço, o bom dia para o seu vizinho, certo? Dizer eu te amo para a pessoa que está aí do seu lado, certo? São atos humanitários e participar de ações solidárias no Natal são atos humanitários em que você vai se sentir melhor. Estou errado ou estou certo? Não, bom que tu coloca. É o dia a dia, né? No dia a dia a gente poder tocar, as pessoas não se tocam, não se abraçam, não dizem bom dia. Então está faltando essa humanidade. Eu vou dizer, cada um faz do jeito que achar melhor, o seu direito de agir assim. Mas a solidariedade está cada vez menor, isso é fato. É verdade, você você que trabalha, o empreendedor da solidariedade, praticamente percebe que isso, e qual é a sua avaliação disso? Por que está acontecendo isso, na tua opinião, Paulo? Eu vejo que valores estão se perdendo. Eu não vou entrar no mérito, tem pessoas que gostam de determinado tipo de música, né? Um funk, muito bem, mas onde é que tem uma cultura no funk? Em determinadas televisões que abrem determinadas matérias ou novelas que pregam valores que são meio questionáveis. Então eu não vou dizer o que é certo e o que é errado. Eu não tenho esse poder e eu sou balizado para falar isso. Mas as pessoas eu estou vendo que existe uma perda de valores. E isso tem sido uma degradação dos valores, de fato, sabe, infelizmente. Eu não assisto novela, não consigo, eu não tenho essa paciência toda. Né? A minha paciência tem limite também. Já há alguns anos que eu não assisto. Então, outro dia eu estava na casa da minha mãe que assiste, e assim, eu vi que era uma sequência de 3 cenas, com 3 casais diferentes de atores, e os 3 aos berros, gritando, brigando, sabe, uns DRs, umas discussões assim, absurdas. E eu fiquei assim, mas mãe, como é que tu aguenta uma sequência inteira de imagens de gente brigando? Não tem um outro problema? Menino, o que agrega uma coisa dessa na teu lar, né, na família? Muito pouco. Na sociedade. Como participar do Natal Solidário? Vamos encher o saco do Papai Noel. Vamos encher o saco aqui, ó. Esse eu vou pegar aqui, ó. Agora eu vou puxar o saco do Papai Noel, certo? Você ajude a encher o saco. O que nós temos aqui? Você trouxe. Não espalha. Ah, meu Deus do céu, o que tem dentro do saco do Papai Noel? Sabe que as crianças são as que mais ficam enlouquecidas. O que tem aí no saco do Papai Noel? Porque eu quero ganhar, né? É uma interação muito gostosa. Isso aí não tem preço. Vocês têm um caminhão. Nós, inclusive, vamos ver uma imagem agora do caminhão no qual vocês dão esses presentes. Onde circula esse caminhão? O caminhão é a última ação que culmina no dia 25 de dezembro. Né? Então ela sai da Vicente Monteja em uma oficina chamada Mário Car, e dessa oficina circula-se na região da Zona Sul, em vários bairros, atendendo em torno de 2.000 crianças, 2.000 brinquedos se doam, né? Nesse período ali, em torno de 4 horas. As ações anteriores a essa? Então, a única ação externa é essa no caminhão. As demais são instituições carentes que se faz. Creches. Tem creches, tem casa de passagem, escolas carentes. Então, carência tem bastante, né? Então, a gente até tem que escolher dentro do possível. Não tem como atender todo mundo, certamente. É isso que me refiro. Ano passado eu tive que, infelizmente, ligar para algumas instituições que estavam esperando dizer, olha, não vai ser possível. Eu me emociono de falar. Não vai ser possível. Tínhamos que cancelar. Então, sabe, a gente fica... Participe. É complicado. Natal solidário, certo? Solidariedade não tem preço, certo? Solidariedade é um ato humanitário, está faltando. Como é que eu posso participar, Paulo? Doando brinquedos. Mas como? Qual é o canal de participação? Existe eu posso procurar um Facebook, ligar pelo WhatsApp? Como é que eu faço? Isso, a gente, claro, acaba tendo algumas redes sociais para dar uma visibilidade, para que as pessoas também vejam onde é que está sendo colocado aquele brinquedo que ela doa. Isso foi uma preocupação minha inicial. Pessoal, está dando uma bola. Onde é que vai essa bola? Onde eu posso levar a bola que eu tenho lá em casa? Isso, então nós temos alguns locais de donativo, depois posso deixar aqui escrito para você. Você pode, eu acho que está na tela aqui, né? Mas tem alguns locais de doação, são pequenos onde é que eu posso pontos, ver essa lista de locais de doação? Isso, então. Eu não sei se eu posso deixar aqui no programa. Pode. Então, pronto. Depois... o Facebook é um site? Tem Facebook, tem Instagram. Enfim, a gente acaba tendo... O Papai Noel moderno, né? Usa um pouco da mídia social. Mas a gente tem que ter para poder ter a forma de chegar. Então, tem algum que eu possa dar para o telespectador agora? Dar um local, sim, claro. Sim. Por exemplo, tem um local chamado GAN, que é na Aparício Borges com Bento Gonçalves.
numa loja, não sei se pode falar o nome, mas a auxiliadora predial. Auxiliadora predial. Da Carlos Parabéns para a Gomes, auxiliadora predial que foram muito gentis. No Natal Solidário. Onde mais? Que você lembra? O Gil. O Gil. Mas enfim, mas a página no Facebook /Girardi Noel. Girardi Noel. Então, o próprio. Facebook. O próprio, você, né, meu filho? é o Papai Noel. É o próprio, meu filho. Te você comporta, faz voz de Papai Noel? te comporta, Tá, né? Tem alguma história dessa tua caracterização de Papai Noel? Tem alguma história tua que tu lembre, que seja muito marcante para ti? Eu vou te contar uma. Eu acho que foi no primeiro ano que eu saí no caminhão. A gente estava distribuindo alguns brinquedos e aí uma senhora recebeu um chocalho aquele de 3 bolinhas, um chocalho plástico. Mais simples não podia ser. Sim. E ela pegou, muito obrigado, minha filha, com aquela criança de 1 ano, 6 meses no colo. Nunca esqueci daquilo. São tantas emoções, mas, sabe, a gente fica... sabe, sem o que dizer numa hora dessa, sabe? Eu acho que ainda bem... Papai Noel já teve alguma saia justa? Mas, opa, isso tem muito. Muita saia justa, Papai Noel? Quando é que foi a mais, tu lembra, a saia justa do Papai Noel? Mas eu até nem sei, mas tem várias. Quando eles tentam te abraçar, tem 10, 15 crianças à tua volta te pegando, te puxando, daqui a pouco querem tirar a barba. Menino, tu não tem noção. Ai. Tipo assim, tem que fazer a encenação, né? Então, não, tem muitos episódios assim bacanas. Você se diverte fazendo isso, Paulo? É verdade, me emociono e é muito gostoso. A gente sabe o que está trazendo para aquelas crianças. E eu tive só para te complementar. Eu procuro sempre, quando pede para Papai Noel falar, eu digo, olha, é legal o brinquedo, é legal o brinquedo. O que é mais importante? O pai e a mãe. Aquilo que está aqui e o que está aqui. Isso você não perde mais. O brinquedo vai quebrar, vai estragar, vai... Você pode, o brinquedo pode não brincar mais, você vai crescer, a roupa não vai mais servir, mas daqui, não tiram isso de você. E as crianças fazem pedidos? Ah, sim. Muito cartinha? Tem muito cartinha também. Mas normalmente nas instituições, algumas que são muito pequenas, que são de 40, 50 crianças, a gente até consegue direcionar cartinha. Mas quando são muito grandes, né, que tem 500 crianças, 1.500 crianças, 1.200 crianças, aí não se faz cartinha. Né? Você vai voltar aqui depois do Natal Solidário, Paulo, e eu gostaria que você trouxesse cartinhas pra gente. Se você tem essas cartinhas, eu gostaria realmente de ver. Porque coleção de chupeta, tem de tudo. Tem de tudo? Não há o que não haja, meu filho. Que genial, Paulo. Olha, incrível. Participe do Natal Solidário. Paulo Girardi, empresário que está aqui, ele é um dos coordenadores do Natal Solidário. Girardi Noel no Facebook, lá eu encontro a lista dos pontos de doação. Ah, sim, se não tá, vou colocar, né? Coloca, olha, agora vai se ligar e divulgar, certo? Girardi Noel, a lista de locais de doação, doe presentes para o Natal Solidário. 10.000 crianças precisam desses presentes. Você não vai mudar a vida da criança, mas certamente as expectativas dela vão se renovar. Sem dúvida. Para comentar, nós estamos, por essa questão de dificuldade, que já foi colocado no primeiro momento, de doações, a gente, esse ano fez algo um pouco diferente também. Sim. A gente criou um evento. Né? Um evento no Facebook? Não, mas o evento não é diferente, um evento solidário, que é uma festa anos 80. Opa! Que aí o local, são 4 DJs, que todos eles estão participando de forma voluntária, uma casa, que é chamada Mr. School, que está também de forma solidária, todo o valor do ingresso. Todo ingresso para que a gente possa comprar brinquedos. Então, a gente está fazendo de tudo. Isso quer dizer, a gente está buscando, não está dando de um jeito, vai de outro. Quando é a festa? Agora, dia 25, domingo. 25, domingo, Pronto. Festa dos anos 80, para levantar recursos para o Natal Solidário. Como é que eu compro ingresso para a festa? Meu filho, então. Tem no site da Mr. School, você consegue na internet lá, tem site compra virtual, no próprio Facebook, né, do Girardi Noel, ali você encontra e pronto. Você já foi em festa de anos 80, Fernanda? Gosto muito de festas de anos 80. Ela gosta. Posso contar uma coisa sobre o ela tem uma história! Conta a tua história. Conheci essa pessoa espetacular, resiliente, no Morro da Glória, vestido de Papai Noel, mais de 40 graus centígrados a sensação térmica. Ele vestido de Papai Noel, e eu fiquei com tanta pena, tanta dó da criatura, porque ele escorria suor, mas ele sorria o tempo inteiro. E a fila de crianças era uma coisa que não acabava mais.
E volta e meia vinha uma e puxava a barba. Ou seja, elas querem ver se o Papai Noel é real, se a barba é de verdade. Mas você tem barba, né? E aí, como é que fica? Mas no futuro você vai deixar ela crescer, pintar ela? É isso? Ela tá eu não sei como é que ele não desidratou, sinceramente. Eu achei que ele estava passando muito mal, mas ele não deixava isso transparecer. O sofrimento dele, ele escondeu completamente atrás do sorriso. E tu via que ele estava superando aquilo de uma forma quase budista. Incrível. Bom, você também tem uma experiência, você também foi uma resiliente, você também fez natais solidários. Minha única vez que eu fiz uma festa numa casa de black music que não existe mais na Cidade Baixa. E foram centenas de doações, aí fui eu e uma amiga minha, Heloísa Machado. A gente foi de carro, super ingênuas, entramos... Onde? Entramos aquele lugar que eu não conheço o nome, mas ali perto da Ponte do Guaíba. Certo. Onde as pessoas realmente carecem de absolutamente tudo. Os marinheiros, né? Não, mas é do lado de cá. Do lado de cá. E aí a gente chegou lá com o porta-mala e o carro lotado de presentes e acabaram os presentes e as pessoas continuaram chegando e foi uma situação assim que a gente não sabia como sair daquilo. Foi uma situação meio assustadora. Mais assim. que uma saia justa. Foi meio assustadora. Assim. A gente deu até o chaveiro para poder sair de lá. Mas eu entendo a ação dele. Olha, a gente precisa para fazer uma coisa dessa, a gente precisa realmente ter uma organização como o Paulo tem, porque senão a gente corre até risco de fazer isso. Festa dos anos 80, então, Paulo. Festa dos anos 80. Domingo à noite. Domingo, dia 25. Mr. School. Ou no Girardi Noel, no Facebook. Participe. Seja uma pessoa melhor, certo? Dê mais bom dia, dê mais boa noite, diga mais eu te amo, certo? Abrace mais, certo? E participe do Natal Solidário do Paulo Girardi Noel, no Facebook, com essa dica incrível de sucesso, porque o Paulo Girardi, quando ele fala do Natal Solidário, os olhos dele brilham. E ele faz isso porque ele sabe que está fazendo algo que melhora a ele mesmo e melhora a vida das outras pessoas. E isto é sucesso. E com essa dica de sucesso, eu chamo os nossos inabaláveis patrocinadores. Quando você tem segurança, os dias são mais tranquilos. Quando você tem solidez, as escolhas têm mais valor. Quando você tem tradição, o tempo corre ao seu favor. Quando você tem GBUX, a vida é mais leve e mais tranquila. Muito mais tranquila. GBUX, a proteção certa para a sua família. Quando você tem segurança, os dias são mais tranquilos. Quando você tem solidez, as escolhas têm mais valor. Quando você tem tradição, o tempo corre ao seu favor. Quando você tem GBUX, a vida é mais leve e mais tranquila. Muito mais tranquila. GBUX, a proteção certa para a sua família. E voltamos com Bibo Nunes Show, agora com a presença do Papai Noel. Hoje não é Natal, mas será uma noite feliz, porque você vai doar um brinquedo para o Natal Solidário do Paulo Girardi. Entre no Facebook, Girardi Noel, e doe um presente. Ho, Papai Noel. Ho, 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 meu filho!
Certo? Ser solidário é fazer isso que Paulo Girardi faz, certo? Ele sai da sua família no seu horário de descanso e doa presentes para as crianças carentes. Exemplo de sucesso que não tem nenhuma necessidade de chancela, explicação. Isto é sucesso, certo? Com esse exemplo de sucesso, eu vou falar com a cientista política Fernanda Bart. Boa noite, Fernanda. Boa noite. Satisfação te ter aqui no Bibo Nunes Show. Que legal. Fernanda, você é cientista política, mestre em ciência política, certo? Foi candidata a deputado estadual, é segunda suplente da Assembleia, fez gloriosos 14 mil votos, certamente uma campanha com muito poucos recursos, porque cientista político e não é milionário, certo? Na sua maioria são pesquisadores abnegados que se dedicam à sua profissão. Tu que observa o cenário político com atenção e um olhar qualificado de um cientista político, você acha que essa renovação do parlamento estadual, que está aí em torno de 50%, do federal 54%, do Senado 70%, realmente é uma renovação ou nós temos mais dos mesmos? Antes, deixa eu fazer um esclarecimento. Uma campanha com poucos recursos, porque o Novo, que é o partido pelo qual eu concorri, não usa dinheiro público para fazer campanha. Mas você poderia ter muitos recursos. Então, era só doação de pessoa física. É mais difícil ainda, né? Se ele não consegue doação de presente de Natal para criança, imagina de dinheiro para fazer campanha. Olha, desculpa, eu queria imprimir os santinhos, o senhor não poderia me dar um dinheirinho? Né? A política, ela não tem Incrivelmente, algumas pessoas que ganharam muito dinheiro nesse esquema, assim, né? Eu vi candidatos a deputado estadual que ganharam na faixa de R$200 mil em doações privadas. Mas teve mais, teve gente que ganhou muito mais. Teve gente que ganhou muito mais. Mas eu fiz 14.457 votos. Você calculou quanto você gastou por voto? Tinha cerca de 2,8 por voto. Tá numa faixa sendo baixa. que se considera que para tu te elegeres, e saiu até um ranking nos jornais locais, o custo de voto ficava entre R$7 e R$8 o voto. E faltou para mim 1.676 votos para me eleger. Então, quase cheguei lá com um pouquinho de recurso. Muito pouco faltou, hein? Mas isso é a prova da renovação que tu está falando. Existe essa renovação? Porque havia um desejo de renovação muito grande por parte da população, um desejo de mudança muito grande. E eu acredito, sim, outros anos a gente via até uma renovação, mas era uma renovação, assim, filhos de políticos tradicionais. Sim. Então era uma renovação que não chegava a ser uma renovação de verdade, né? Eram sobrenomes famosos que iam passando o bastão para os filhos, para os netos. Então era uma renovação dentro de dinastias assim, políticas, né, Luciano? De cacicados, de dinastias políticas. Esse ano entrou muita gente que nunca fez política, que não veio da política, né? Pessoas que vieram para fazer a mudança, e eu vou usar como exemplo agora a Câmara Federal, né? Só o PSL elegeu 52 deputados. Muitos são da Polícia Federal. E se eles ganharem agora o processo que eles estão pedindo para que caia a necessidade dos 10% de votos para tu eleger a segunda cadeira, ou seja, fazer aquele aproveitamento do excesso de votos dos mais votados para eleger outras cadeiras, se eles conseguirem derrubar esses 10% de quociente mínimo, que é um esquema da eles vão colocar mais 8 para dentro pelo PSL, e o PSL vai virar a maior bancada federal, superando a do PT. E isso vai ser se acontecer, vai ser uma coisa inédita, né? Porque eu considero que nessa eleição o PSL foi um fenômeno de votos, né? Eu mesma concorrendo pelo Novo, os votos conservadores, os votos de centro-direita, de direita, os votos conservadores, eles migraram todos para o PSL. Todo mundo que queria que não houvesse mais a esquerda no poder, todo mundo que não queria mais a esquerda no poder. Você acha que o eleitor médio brasileiro, o eleitor popular brasileiro, identifica o que é esquerda e direita? Mas a maioria dos formadores de opinião identifica, e a eleição desse ano foi uma eleição disruptiva nesse sentido. A maioria das pessoas deixou para decidir o voto nos últimos dias da eleição e perguntava para alguém de sua confiança em quem votar. E essas pessoas são os formadores de opinião. E os formadores de opinião sabiam muito bem
o que a gente estava enfrentando nesse ano no cenário político eleitoral. Foi uma eleição plebiscitária, né, esquerda anti-esquerda, onde o anti-esquerda foi representado pelo Bolsonaro. Sem dúvida. Né, e ele chupou todos os votos de quem não queria mais aquele status quo político que vinha há quase 15 anos no Brasil. Você acha que isso tem a ver com o bolso do eleitor? O eleitor se mexe quando mexe no bolso? A maioria do voto é pragmático e é um voto econômico, né? Se está boa a economia, tu tende a reeleger quem está no poder, tu tende sempre a votar em quem está no poder. Algumas pessoas que têm maior consciência política podem pensar diferente, mas a grande maioria da população vota pelo bolso. Tanto é que a gente tem comentado, eu e outros amigos meus que fazemos análise política, que se o governo recém-eleito, se ele acertar na pauta econômica nos primeiros meses, né, se ele conseguir no primeiro ano de mandato fazer o acerto econômico que traga benefícios e melhora no bolso de cada um, que as pessoas sintam o reflexo positivo na economia, aí sim eles vão conseguir fazer as grandes reformas necessárias. Antes, não. Porque não vão ter o capital político para isso? Não, apesar de ser um governo que tenha aí a maioria dos votos e tenha legitimidade para fazer a mudança necessária, tu precisa desse apoio popular, de ter acertado na economia. Né? As duas pautas mais importantes é economia e segurança pública. Certo. E a comunicação, que vai ter que fazer uma verdadeira guerra política. Bom, porque a gente viu o que aconteceu na campanha, vai acontecer durante 4 anos, sem parar. Uma verdadeira apurrinhação. E as redes sociais, elas são muito complicadas de tu conseguir fazer um filtro verdadeiro sobre as informações que estão aí. A maioria das pessoas, eu conheço muita gente que tem mestrado, que tem doutorado, que não pensa 2 vezes antes de dar um reenviar ali numa fake news. As pessoas... Incrível. É incrível. Aí tu tem que mandar ali o boatos.org, alguma coisa assim, não passa mais isso adiante, isso é falso. Ou seja, na ânsia de passar uma informação adiante, a grande maioria das pessoas não checa se aquilo é verdadeiro ou não. Fernanda, agora você tocou numa coisa que me incomoda muito, a questão da fake news, porque eu também sou assessor de imprensa, né, e eu vejo muitas fake news que acontecem dentro das próprias editorias dos veículos de comunicação. Por exemplo, nessa questão dos mais médicos, né, tinha uma notícia que dizia que 25 milhões 2,5 milhões de gaúchos vão deixar de ter atendimento sem os 600 cubanos. Isso, não, mas espera aí, essa conta é de quem é? Ah, não, essa conta é do OPAS. Claro, os médicos deles são tão bons quanto os estatísticos deles, né? Ou seja, isso é um absurdo pensar, então, e ver que os veículos de comunicação reproduzem o que algumas assessorias de imprensa enviam para eles e validam isso como notícia. A função do jornalista, eu me lembro, eu fiz faculdade de jornalismo, certo? Nós tínhamos a cadeira de estatística, era um ano inteiro de matemática, eram 2 semestres de estatística, certo? Então, eu acho que é uma obrigação do jornalista, pelo menos, verificar os números que ele está passando. Não tem essa. 2,5 milhões de gaúchos não vão ficar desassistidos sem mais médicos. Mas a gente também tinha cadeira de ética. A gente também tinha cadeira de ética. E hoje em dia parece que a maior parte dos jornalistas não faz a cadeira de ética. Porque a gente vê coisas que são colocadas de forma tão superficial, sem o menor aprofundamento, e vamos combinar, né? Hoje em dia a gente tem informação na palma da mão, eu não estou nem dizendo, não vai usar a Wikipédia de fonte, mas se qualquer coisa que tu dê uma pesquisada um pouco mais profunda, tu consegue fazer uma matéria com conteúdo que não passe por idiota, né? Porque a gente vê muitas coisas que a gente vê e lê por aí, não tem fundamento nenhum. É que o problema da Wikipédia é que qualquer um pode ir lá editar, né, e alterar. Então, tu sempre tem que checar a informação mais de uma vez, não pode pegar só de lá. Mas a gente tem visto aí... Eu vou defender um pouco o Wikipedia. Eles dizem que justamente pela construção coletiva é que a informação tem mais qualidade. Bom, questionável. De qualquer maneira, as estatísticas do Mais Médicos, eu escutei cada absurdo vindo de grandes órgãos de imprensa aqui do Rio Grande do Sul. Mas isso é uma pauta ideológica, né, Luciano? Ela tende a ser uma pauta bem ideológica, né? Eu colhi depoimentos de médicos dizendo que quando eles tentaram aplicar e entrar no Mais Médicos, eles não foram selecionados. Médicos com diploma, médicos recém-formados. Inclusive, eu vou trazer aqui uma notícia que eu li hoje de manhã, e confesso que foi só no Antagonista, eu não procurei me aprofundar,
Mas achei uma ideia muito interessante que os alunos oriundos da universidade pública do curso de medicina fizessem uma residência ou passassem um tempo obrigatório de 1 ano, pelo menos, no Mais Médicos. Eu acho isso extremamente saudável. Já existe essa obrigatoriedade, Fernanda? Eles são obrigados a servir no Exército. Mas e por que não nos Mais Médicos também? Bom, porque a questão... Uma experiência única. E por que não usar os médicos do Exército para atender os lugares também mais distantes? Poderia fazer. Né? Exatamente isso. Solução Mas tem. eles são obrigados. Solução tem. Sabe que só até o fim do ano no Brasil vão ser 25 mil médicos se formando. Certo? Os 8 mil que saíram não fazem falta nenhuma. E eu conversei com alguns pacientes de outros estados, inclusive, que me disseram, a gente não conseguia entender o médico. Nós não conseguimos conversar com o médico e muitos mais relatos aqui na cidade de Porto Alegre, onde foi uma das sedes do Mais Médico, inclusive, dos Mais Médicos, inclusive e o nosso atual secretário da Saúde, o Dr. Erno Hartzheim, foi coordenador dos Mais Médicos, né, e virou secretário da Saúde de um governo que se dizia renovação em relação ao PT. Nunca entendi isso, mas de qualquer maneira, né? O Porto Alegre foi um cenário disso. Inclusive havia uma agente cubana em Porto Alegre que era responsável por cuidar e fazer, né? Ela era a sargenta, a capitã dos Mais Médicos. Não, eu gostei assim de perceber que quando há essas crises, muitas coisas caem a máscara, parece, né? Tu consegue ver além daquilo que era percebido de primeira. Essa questão dos Mais Médicos ficou muito claro pela declaração que muitas pessoas fizeram de dentro do próprio Mais Médicos, de que eles são propriedade do governo cubano. Certo. Eles são funcionários públicos do governo cubano, portanto, eles são pagos pelo governo cubano e eles não têm o direito de ter acesso a todo o seu provisionamento, a todo o dinheiro que era pago pelo governo brasileiro, porque fazia parte do acordo que eles ficassem só com 20%, 30% e o resto fosse para o governo cubano, dentro de um esquema de trabalho escravo. Completamente ilegal. Nossas legislações trabalhistas, o nosso Ministério do Trabalho, jamais permitiria que fizessem isso com um trabalhador brasileiro. Sabe que o dinheiro fosse todo recolhido e enviado para o governo. Em várias cidades, o médico brasileiro que estava lá foi demitido quando o médico cubano chegou. Então, dizer que o médico brasileiro não quer ir para o interior é absurdo. Nós temos uma centena de exemplos que nós listamos aí ao longo dessa semana. E manter a pessoa aqui e com a família de refém em Cuba, que absurdo. É uma coisa Agora tem uma coisa que cruel, um argumento né? que eu achei fraco, que é o seguinte, porque eles devolvem 70% para Cuba. Sabe que no Brasil, se você for calcular realmente na ponta do lápis, o quanto do seu salário vai para o governo, depois que todos os impostos são cobrados, depois que você gasta o dinheiro para consumir o que precisa para sobreviver, você vai ver que está em torno de 60%. Sim, mas a gente também faz trabalho escravo. Nós também somos escravos aqui no Brasil, com certeza. Certo? Então acho que o que acontece com os Mais Médicos em Cuba, alô? Acontece aqui... É que eu já sustento o governo brasileiro, eu não quero sustentar o cubano também. Está certo, muito bom. Bom, então existe renovação no parlamento? Existe, eu espero que as pessoas que foram colocadas lá, que estão lá para representar os seus eleitores, lembrem disso nos próximos 4 anos que estão vindo aí, porque essa necessidade, esse desejo de mudança que foi expresso através do voto, as pessoas estão muito mais críticas, muito mais conscientes e vão cobrar dos eleitos. O que é muito importante. Vão cobrar. Eu sei em quem eu votei e vou cobrar, mas é que eu tenho muita sorte, né, que eu votei em pessoas que estão absolutamente... sei que vão me representar muito bem. Bom, encerrando a nossa conversa, Fernanda, aqui hoje eu liguei para um amigo meu e ele disse, mas um profissional de TI, certo, com mestrado, ou seja, uma pessoa altamente informada, muito qualificada, disse, mas eu não me lembro em quem eu votei. Meu Deus. Isso aí é um aprendizado, né? Isso é um amadurecimento da democracia brasileira, passa por todo mundo saber em quem votou e se manter cobrando, né, vigilante sobre a pessoa que está lá eleita. Porque se eles não são cobrados, eles não vão fazer nada. Dica da Fernanda Bart. É o bafo na nuca que pesa e que conta. Todas as vezes que vai ser votada uma matéria polêmica, quando a gente enche as galerias, ou enche os e-mails deles, ou manda milhares de mensagens por Twitter, pressiona via rede social, a gente consegue mudar o posicionamento inicial de alguns deputados. Isso mostra que eles são, sim, absolutamente vulneráveis à pressão da opinião pública. Então, a gente não pode se eximir de pressioná-los durante esses 4 anos. Se eles não são cobrados, eles não fazem nada. Dica preciosa da Fernanda Bart, essa brilhante cientista política, certo? Que veio aqui dar essa dica de cidadania. Saiba em quem você votou e
Cobre de quem você votou pelas promessas de campanha, certo? Nós estamos cansados do estelionato eleitoral, prometer e não fazer, certo? Porto Alegre é um dos lamentáveis exemplos do estelionato eleitoral, candidato que se elege dizendo que não vai aumentar impostos e passa 2 anos da sua início de gestão tentando só aumentar impostos. Então, se eles não são cobrados, eles não fazem nada. Com essa dica preciosa da Fernanda Bart, eu chamo os nossos inabaláveis patrocinadores. Quando você tem segurança, os dias são mais tranquilos. Quando você tem solidez, as escolhas têm mais valor. Quando você tem tradição, o tempo corre ao seu favor. Quando você tem GBUX, a vida é mais leve e mais tranquila. Muito mais tranquila. GBUX, a proteção certa para a sua família. Quando você tem segurança, os dias são mais tranquilos. Quando você tem solidez, as escolhas têm mais valor. Quando você tem tradição, o tempo corre ao seu favor. Quando você tem GBUX, a vida é mais leve e mais tranquila. Muito mais tranquila. GBUX, a proteção certa para a sua família. Voltamos com o Bibo Nunes Show, sempre num apoio de Zafari. Economizar é comprar bem. Quem vai no Zafari sabe. Produtos na validade, produtos de boa qualidade pelo melhor preço. Você encontra no Zafari. Vivar Sleep Center. Vivar Sleep Center. Procure uma loja da Vivar Sleep Center e escolha um colchão adequado para a sua altura, para o seu peso. Converse com Bruno Dias, o homem dos colchões, e ele vai lhe ajudar a escolher um colchão adequado, colchões de qualidade internacional, colchões que vão fazer você descobrir a sua vida de novo, porque quem dorme melhor, vive melhor. E eu estou aqui com a Cindy Oliveira, fisiculturista. Boa noite, Cindy. Boa noite, tudo bem? Tudo bom, Cindy? Você é incrível, você realmente é muito malhada, Cindy. Mais ou menos. Mais ou menos? Você se considera média, não tanto assim? Eu me considero médio, sim. Você vai participar agora, proximamente, de um campeonato de fisiculturismo, né? Eu vou participar de um campeonato de fisiculturismo, mas numa categoria que é fitness, que chama wellness. Wellness? Acima de 1,68 de altura. Certo. Tem fotos aí da Cindy, certo? Nós vamos mostrarmos um pouco o trabalho de corpo, certo? Em artes a gente fala, em teatro a gente fala em trabalho de corpo. O artista faz o seu trabalho de corpo, certo? Que de certa forma não deixa de ser, né? Você mandou um e-mail que me chamou muito a atenção sobre as pessoas que procuram atividade física em academias, né? Que a maior parte procura por questões estéticas, e aqui temos fotos então da Cindy, certo? A grande maioria das pessoas que procuram academia são por finalidades estéticas, na verdade. Eu acho que, eu vou arriscar, uns 8% das pessoas elas vão por saúde. 8%? Eu acho, porque o médico mandou... De cada 100, 8 pessoas
Vamos rodar as fotos Exatamente, assim. vão por 108 saúde. pessoas vão por questões de saúde. E o resto quer ter uma aparência Porque melhor. o médico mandou, o cara é cardiopata, É o caso. ela está com hipertensa, diabético, daí vai procurar um médico. As pessoas vão porque não tá se gostando do corpo, está com problema com a barriga, quero só perder a barriga, é o que as pessoas falam. O braço está incomodando, mas... Braço fininho, não quero ter um braço grande. Sim. Certo. E as pessoas fazem coisas absurdas na busca de um corpo melhor. É isso que acontece também? Sozinhas em casa, sem orientação, se machucam. Sim, e cada vez mais o marketing está ganhando com isso, né? Temos mais fotos aí, olha. Incrível, Cindy. Você tem aqui uma foto do... Essa é uma foto do meu primeiro campeonato. Foto do primeiro campeonato. Isso, eu participei de um, estou indo para o segundo agora sábado, que é em Novo Hamburgo. E aqui é competição, as outras competidoras. E você compete nessa categoria do wellness. Sim, é uma categoria fitness. Uma categoria, e o que é uma categoria fitness? A fitness, ela se diferencia um pouco da fisiculturista, que a fisiculturista ela é mais agressiva, a musculatura é mais forte, os braços são maiores, as costas são maiores. Eu vejo que não é assim algo muito hipertrofiado. Sim, eu prefiro assim. Eu prefiro assim porque eu não quero deixar o meu corpo mais agressivo. Eu busco realmente qualidade de vida, que é o que... Quando eu faço um trabalho com os meus alunos, primeiramente, eu monto um trabalho com o objetivo da pessoa, o que ela quer, mas eu falo sobre alinhamento de coluna, postura, entendeu? Eu falo que a coluna... Quando você vai falando, eu vou me sentir. Oh, meu Deus do céu! Eu sou um redator, certo? A maior parte do meu tempo eu passo escrevendo. Então, eu tive problemas de ombro seríssimos em função de escrever na postura errada. Certo? Tive que passar por um tratamento longo com anti-inflamatórios. E agora, quando eu escrevo, a primeira coisa que eu faço é pego na cadeira, jeito direitinho, e aí começo a escrever. É muito comum isso, não é? Sim, mas se tivesse um treinamento adequado, que não precisaria ser a musculação, poderia fazer um treino de mobilidade, de funcional, pilates, algo que tu gostasse, que fosse te levar a ter qualidade de vida no que tu faz, entende? O que é qualidade de vida para mim pode não ser para ti. O que é qualidade de vida para ti? Qualidade de vida para mim é poder comer o que eu gosto, né? Me sentir bem com o meu corpo, né? Não me sentir, digamos, gorda, acima do peso. Você não tem... Quanto tem de gordura no seu corpo? Eu acho que agora eu tô com 10, 11% de gordura. Tu acha disso, Fernanda? Eu não entendo dessa linguagem. Mas eu sou uma atleta, tá? E uma pessoa normal é o que eu falo com os meus alunos. 10% é muito pouco, não é? É muito pouca baixo, gordura, né? é baixo, né? É baixo. O meu irmão, que é uma pessoa que se dedica também à atividade física, ele tem 20% e ele é realmente bem magro. Não tem muito... E já é 20%, já digamos que é um valor bom. Um valor saudável? Bom. Sim. Dentro do saudável? Sim. Certo. E, bom, na academia que você trabalha, vocês medem certamente essa gordura corporal, tem como dizer esse percentual para as pessoas, é isso? Sim, eu busco fazer avaliação física, uma avaliação funcional, uma avaliação postural, né? Porque a gente tem toda uma estrutura óssea, a cada ano a gente perde 0,5% de massa óssea. 0,5% de massa óssea a menos a cada ano. Quer dizer que eu vou ficar mais leve? Então, se tu tem uma estrutura muscular fraca, porque a função dos músculos são proteger a estrutura óssea, tu vai ter ossos fracos. Então, daqui a um tempo tu vai estar com hérnia de disco, com problema na cervical, exatamente, tu trabalha sentado, tu fica nessa posição, vai ter um problema de cervical. Exatamente. Geralmente a região do abdômen, onde a gente precisa fortalecer para manter uma postura adequada em qualquer lugar, a gente tem que ter fortalecido essa região. Pessoas que não fazem um treinamento adequado, cai a postura, porque os ossos eles são pesados e a tendência é a gente projetar o corpo para frente e
Um tempo atrás, um professor meu de história falou isso para mim, que eu nunca tirei da cabeça. A mudança da postura eleva a mudança do nosso comportamento, do nosso pensamento. Porque isso é comprovado, os psicólogos falam isso. Uma pessoa com uma postura insegura, cabisbaixa, ela vai ser mais cabisbaixa, porque quando tu muda a tua postura, tu eleva, tu abre o teu peito, tu ergue a tua cabeça, a tua autoconfiança muda. Se tu for fazer uma entrevista de emprego com outro profissional e tu tiver com uma aparência mais cabisbaixa e o outro chegar com uma postura mais aberta, o cara pode ter muito mais conhecimento. Vamos botar as costas no lugar. Viu, Fernanda? Por favor, né? Cientistas políticos, jornalistas... Não que isso tenha a ver com inteligência, mas tem a ver com saúde. Saúde da estrutura, da nossa estrutura corporal. O corpo fala. Quem procura, tu não acha que quem procura melhorar seu corpo não tem, no mínimo, um pouco mais de inteligência? Ou eu tô errado? Eu acho que a gente deveria alinhar o equilíbrio. O equilíbrio da atividade física com o trabalho, sabe? Quando eu não trabalho com pessoas atletas, eu trabalho com pessoas mais velhas, eu trabalho com pessoas obesas, e eu busco dar qualidade de vida na vida deles. Então, o meu aluno está estudando para concurso, ele vai ficar o tempo inteiro sentado, ele vai dedicar 50 minutos do tempo dele para fazer uma atividade comigo. O que eu vou fazer para dar qualidade para ele poder estudar sentado? Daí eu falo com ele, olha, tua coluna, tua postura não tá legal, a gente tem que melhorar isso aí, então vamos buscar fortalecer. O que tu acha? Eu pergunto o que ele acha. Bacana, assim, muito legal. Qualidade de vida, fazer exercícios e buscar um profissional. Não fazer isso sozinho. Buscar um profissional de educação física, que geralmente, sim, as pessoas vão para academia e vão fazer exercícios, ou não só na academia, em qualquer lugar, qualquer atividade física, tem que ter um profissional de educação física acompanhando, sim, porque exercício pode ser preventivo, mas sem acompanhamento profissional, ele também pode ser lesivo, pode ser prejudicial. Bom, e como é que eu sei que o professor de educação física, que o profissional da academia tem faculdade de educação física? Tu pede o CREF dele. É só o CREF dele? Isso, o número do Conselho Regional de Educação Física. Todo profissional formado em Educação Física tem que ter um número do CREF, então, antes de mostrar a carteirinha. O dono da academia, olha, eu quero saber qual é o CREF daquele professor, é isso? Ou tu pede a carteirinha, tu poderia me apresentar a tua carteirinha, por exemplo, eu trabalho com contrato com os meus alunos. Certo. Então, antes de eu iniciar um trabalho, eu boto uma norma de prestação de serviço e mostro a minha carteirinha do meu conselho. E aí, eu acho que eu crio um pouco de confiança e credibilidade com o meu aluno também. Porque tu não pode pegar um profissional que não é formado e não tem competência para atuar na área. E acontece muito isso? Na minha área, sim. É demais, né? Sim. Acho que por causa dessa busca muito grande por um corpo melhor, está acontecendo muito problema no mercado, não tá? Sim, as pessoas elas buscam o milagre, né? Então elas preferem tomar um shake, né? Independente da marca, ou preferem, por exemplo, perca gordura em 5 minutos. Venha treinar para ter o abdômen rasgado como o meu. A gente sabe que ela não conseguiu o abdômen daquela maneira, mas ela vai vender o programa dela para a pessoa em casa e a pessoa vai comprar, porque ela quer milagre. A pessoa quer milagre. Não existe milagre. Não existe. É a lei do pouco sacrifício. Eu acho que alinhar menor esforço. o equilíbrio com a atividade física, mesmo sendo uma caminhada, tentar equilibrar a alimentação, sabe? Eu acho que o marketing ele ganha muito com isso, porque existe muito modismo, slow carb, então vamos tirar o carboidrato, aí vem o marketing com vários produtos slow carb, ômega 3 e ômega 6, vários produtos de ômega 3, entende? Então o marketing ganha, as pessoas que têm que saber discernir isso. Mas só usar o shake, comer low carb, não melhora o corpo, certo? Não, eu acho que o equilíbrio melhora o corpo. Das pessoas comerem coisas, legumes, comer comida de verdade, proteína. Feijão, arroz? Isso, feijão e arroz. Eu sou adepta do arroz e feijão. Olha aqui, que dica. Busque o equilíbrio. Não existe milagre. Nós estamos falando aqui com uma competidora de fisiculturismo, profissional, uma professora de educação física, formada na faculdade de educação física, que está dando uma dica de equilíbrio de vida, certo? Não se renda às campanhas milagrosas. Procure um profissional, peça o CREF. Certo? Ele tem que ter o Conselho Regional de Educação Física. Já vieram aqui os membros do Conselho no programa, inclusive, Cindy, falar sobre essa questão.
Última dica importante. Qual é a dica mais importante que você acha que quem está buscando melhorar o corpo deve seguir? Eu acho que quando a pessoa está buscando a melhora com o corpo e é sedentário, né? Estou falando para pessoas sedentárias que não entram dentro de uma academia como eu, que vivo dentro de academia. Sou sedentária. Primeiramente, ela vai olhar e ver o que ela está precisando. Ela está sentindo dor no corpo, ela é hipertensa, porque a gente tem vários estudos que falam que a atividade aeróbica acontece uma hipotensão, baixa pressão arterial, então regula. Muitas vezes tem até estudos que falam que algumas pessoas deixam de usar medicamentos, né? Melhora a diabetes, se tiver um acompanhamento cardiopata, pode fazer alguns exercícios, sim. Eu acho que a pessoa tem que buscar qualidade de vida, e qualidade de vida é não sentir dor, é trabalhar com qualidade, é poder ter uma postura ereta sem forçar aquela postura, sim, sabe? E eu acho que no mínimo 3 vezes na semana dedicar 40 minutos do seu dia a uma atividade do seu gosto. Com isso a pessoa deixa de ser sedentária? 40 minutos por semana. 3 vezes ao dia, para quem não faz nada. Para quem não faz nada, deixa de ser sedentário? Deixa de ser sedentário. Tu não faz nada, não está fazendo nada. O teu metabolismo está acostumado a ficar parado, né? Só no teu trabalho, tá acostumado a fazer isso. Aí tu começou a te movimentar, tu começou a fazer uma caminhada na esteira e depois tu começou a alongar o teu corpo que tu não alonga, tá? Eu adoro alongar. Aí olha o estímulo que tu tá dando pro teu corpo. Tu acha que tu não vai ter uma qualidade na tua vida, tu vai ter qualidade no teu sono, tu vai ter qualidade. Pessoas depressivas melhoram muito. A pessoa se olha no espelho, eu acho que aí sim vem a troca estética, porque a gente quer se ver bem, a gente quer se ver bonita, a gente quer colocar uma roupa e se sentir bem, tanto o homem quanto a mulher. Então, vai dar uma melhora sim no nível estético, mas buscar o equilíbrio e fazer, no mínimo, uma atividade física 3 vezes na semana, eu acho que a pessoa deixa assim de ser sedentária. E eu acho que todo mundo deveria, né? Porque o nosso estado, o Rio Grande do Sul, campeão em obesos, não? Tá o 2º lugar com índice de maior obesidade, né? Então, para mim, isso é muito normal, o fitness, o corpo, mas aqui no Rio Grande do Sul, Porto Alegre, se tu parar para ver na rua, cada 10 pessoas, elas não praticam atividade física, a grande maioria. Muito boa dica de Cindy Oliveira, certo? No mínimo 3 vezes por semana, 40 minutos. Luigi Bertaco. Grande Luigi, presidente do Centro Acadêmico André da Rocha. São 100 anos de Centro Acadêmico? 100 anos de Centro Acadêmico, 101 agora, completou em 2018. E agora a gente conseguiu organizar a casa e fazer a comemoração devida para o Centro Acadêmico. Fizemos um evento agora neste ano. Sim. E também constituímos a Alumni na mesma oportunidade. Explica para o nosso telespectador o que é um Alumni. Alumni é a associação de egressos de ex-alunos da Faculdade de Direito. É exatamente a tradução. Eu sou um ex-aluno. Do latim. Bacana. Me diz uma coisa, quais foram as personalidades mais importantes que passaram lá pelo CAR? Passaram pelo Centro Acadêmico 9 ministros do Supremo e 2 presidentes da República. Entre eles, Getúlio Vargas, Paulo Brossard, Teori Zavascki. A Rosa Weber é uma das nossas egressas da faculdade, atualmente no Supremo. Das 3 mulheres que ocuparam cadeiras no Supremo, 2 delas são da Faculdade de Direito, que é a primeira ministra mulher, Ellen Grace. Sim. É egressa da faculdade. Bacana. É um grande celeiro a Faculdade de Direito. Grande celeiro de mentes brilhantes do direito. E você acha que hoje em dia a Faculdade de Direito tem a mesma qualidade que tinha nessa época em que eles se formaram? Ali pelo Centro Acadêmico a gente tem um dos departamentos que é da faculdade, que é o núcleo de ENAU. Ele é para saber como está indo a avaliação da unidade. Então, ali a gente consegue ver as médias tanto da ordem dos advogados, como também outras avaliações externas. Sim. E a gente tem visto uma progressão. Tinha muita preocupação com o Reúne, que foi o programa implantado em 2011, que abriu o número de vagas.
teria uma preocupação se isso refletiria nos resultados tanto da Ordem dos Advogados como em outros exames. Sim. E tem se visto que não. Agora as primeiras turmas formadas, inclusive aumentou A qualidade. a qualidade. Inclusive, hoje a Faculdade de Direito está em torno de 73%, se eu não me engano, de aprovação na Ordem dos Advogados. Sem passar por outros cursinhos. Não sei. Não temos como saber, mas os alunos ali que prestam em OAB na hora da inscrição, tu diz a instituição da qual tu vem, eles fazem essa estatística e ali eles colocam... 100 anos de CAR. Vai ter algum próximo evento para comemorar, celebrar, marcar os 100 anos? Pois então, a gente realizou agora esse evento em maio e também em junho, que foi o ato de constituição. E agora, no caso, a gente está até em um período de eleições, então as comemorações vão ficar a critério... Você é candidato de novo? Não. O nosso estatuto, ele até veda a reeleição. Enquanto presidente, eu viro o presidente da comissão eleitoral. Que bacana, que bacana. Luigi Bertacco, certo? Presidente do Centro Acadêmico André da Rocha, da Faculdade de Direito da URGS, certo? Um exemplo de aluno que se dedica a organizar os alunos. E é muito natural que os alunos se organizem para manifestar seus pontos de vista, para exigir qualidade da sua faculdade. Cindy Oliveira, fisiculturista, professora de educação física, que nos deu uma dica muito importante: qualidade de vida. Você não acredita em milagres, certo? 3 vezes por semana, 40 minutos, você sai do sedentarismo. Cindy Oliveira, exemplo de sucesso. Fernanda Bart, nossa cientista política: se você não cobrar, eles não fazem nada. Dica da Fernanda Bart, muito importante. E aqui o Papai Noel. Paulo Girardi, olha aqui, ó. Está aqui o cartaz, certo? Participe do Natal Solidário com Paulo Girardi. Com essa dica do Papai Noel, eu só posso dizer para vocês que sucesso mesmo é dar um abraço na pessoa que está do seu lado, é dizer eu te amo para a pessoa que está do seu lado, é dar bom dia para o seu vizinho, para a pessoa que você vê na rua todos os dias quando passa, certo? É dar um beijo e não esquecer de dizer eu te amo para quem você ama, porque isto é sucesso. E com essas dicas eu dou um beijo de sucesso em todos vocês. Yeah! Quando você tem segurança, os dias são mais tranquilos. Quando você tem solidez, as escolhas têm mais valor. Quando você tem tradição, o tempo corre ao seu favor. Quando você tem GBUX, a vida é mais leve e mais tranquila. Muito mais tranquila. GBUX, a proteção certa para a sua família.